Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, cumprimentar os Srs. Deputados. Sr. Ministro, este é o início da nossa discussão sobre o orçamento e o Governo anunciou que este orçamento era um orçamento de recuperação de rendimentos. Mas esta é uma fake news que cumpre alertar e denunciar. E este é mais um orçamento que diz o que não faz e faz o que não diz. É um orçamento de faz de conta. Sr. Ministro, para olharmos para o orçamento de 2023, nós temos também que considerar aquilo que aconteceu em 2022, porque 2022 tem muita relevância para se perceber o que é que está a ser proposto para 2023. Se não vejamos, a inflação nos 2 anos situar-se-á em 11,7%. As pensões, com base neste valor, e tendo em conta os aumentos anunciados, quer em 22, quer em 23, irão perder 6,2% do poder de compra. Os funcionários públicos perdem na ordem dos 8%. E as prestações sociais, indexadas ao IAS, perdem cerca de 3,7%. São milhões de pessoas a perder rendimentos pelas opções políticas do Governo. E a pergunta que eu lhe faço é se o Sr. Ministro continua a dizer que este é um orçamento de recuperação de rendimentos. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. A palavra ao Sr. Ministro das Finanças para responder. Sr. Ministro, faça a palavra, é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Sr. Deputado, em primeiro lugar, rigor relativamente aos números e à análise. O Sr. Deputado não pode, falando, por exemplo, ao nível dos apoios e dos aumentos das prestações sociais, criticar o Governo por fazer uma atualização das prestações sociais relativamente à taxa de inflação passada e induzir ainda assim que vai haver uma perda de rendimentos relativamente ao próximo ano. Não o pode fazer. O referencial relativamente à inflação passada foi um referencial que nos dá garantia e estabilidade dessa comparabilidade. E o mesmo direi relativamente às pensões, porque se nós fizermos essa análise, chegará a uma conclusão bastante diferente da conclusão que o Sr. Deputado tira. Mas indo de forma muito direta àquilo que diz, é inegável que este orçamento tem uma dimensão muito forte, um pilar muito forte na melhoria dos rendimentos das famílias portuguesas. Porque se não vejamos, este orçamento assenta em primeiro lugar num compromisso social de melhoria do salário mínimo para 760 euros. Eu sei bem que o seu partido não valoriza, nunca valorizou o salário mínimo como um instrumento essencial de melhoria dos rendimentos dos mais vulneráveis, mas nós consideramos que é. E este orçamento assume esse princípio. Segundo lugar, nós, em torno valorizando a concertação e o acordo social, assinamos um acordo com os parceiros sociais que permite uma valorização dos salários de cerca de 5,1%. O mesmo está previsto, em média, relativamente aos trabalhadores da administração pública. E sobre isto há um conjunto muito significativo de medidas em sede de IRS que contribuem de forma inequívoca para a melhoria dos rendimentos das famílias e dos agregados. Falo da atualização dos escalões de IRS a 5,1%, falo da redução de 23 para 21 do segundo escalão de IRS, que tem impacto na redução dos impostos ao longo em todos os escalões seguintes, falo da reforma do mínimo de existência, uma reforma da maior importância social que vem pôr fim a uma situação absolutamente injusta, que é o facto para os trabalhadores de mais baixos rendimentos, se aumentados, todo esse aumento reverteria para uma tributação de 100%, isto é, nada vertia em benefício do trabalhador que foi aumentado, desincentivando assim, aliás, que houvesse aumentos salariais. Um novo modelo de tabelas de retenção na fonte do IRS que assegura, em conjunto, aliás, com o mínimo de existência, que deixaremos de ter no nosso país a situação de pessoas, de famílias que têm aumentos de rendimento bruto, mas que para casa levavam menos em termos líquidos,
e a mudança das tabelas vai assegurar isso mesmo, como ao alargamento do IRS jovem, que passará para um modelo de redução em 50% no primeiro ano, 40% no segundo, 30% e 20% no último ano, o reforço do Porta 65 para mais jovens poderem beneficiar de casas com rendas mais baixas, o aumento do abono de família, a alteração aos escalões do abono de família, o aumento das deduções para o segundo filho no IRS de 750 para 900 euros, o aumento da garantia infância para as crianças mais pobres, a atualização dos indexantes dos apoios sociais a 8%, como referi, a atualização das pensões, o reforço do complemento solidário, a limitação a 2% da atualização das rendas, um conjunto, a redução que, através da injeção que está a ser feita no sistema elétrico, da contenção dos preços da eletricidade e do gás, a manutenção, o congelamento dos preços dos transportes públicos, a manutenção do apoio relativamente aos combustíveis. Sr. Deputado, é difícil, dentro do tempo, poder elencar todas as medidas que este orçamento traz que, efetivamente, melhoram o rendimento das famílias e que melhoram de forma importante para vastos segmentos, compensam, aliás, o aumento da inflação. Não cometo o erro, porque não seria exato, de dizer que nós conseguimos compensar tudo a todas as pessoas. Não conseguimos, mas não consegue Portugal e não consegue nenhum país. Agora, aquilo que estamos a fazer na melhoria do rendimento das famílias e dos portugueses é muito significativo nesta altura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu recordo que disponho exatamente do mesmo tempo do partido interpelante. O Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, aliás, reiteradamente tem chamado a atenção para aquilo que não parece apropriado, que é dar o mesmo tempo a quem responde a quem pergunta, mas a verdade é que são essas as regras que presidem este debate e, portanto, chamava a atenção que o PSD dispõe ainda de 7 minutos e 29 e o Sr. Ministro já apenas de 3h45. Ainda no uso da palavra, Sr. Deputado, o Carneiro, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo o incómodo do Sr. Ministro das Finanças em falar de 2022, mas eu reafirmo todas as percentagens que aqui referi. Este é um orçamento que que diz o que não faz e faz o que não diz. É um orçamento que faz de conta. Sr. Ministro das Finanças, como é que pode afirmar que este é um orçamento de recuperação de rendimentos depois do jackpot fiscal de 2022, que vai utilizar em 2023 também e que, no fundo, tem na base um empobrecimento total das famílias portuguesas? Mesmo a questão do IRS, dos escalões do IRS, a atualização é abaixo da inflação e o aumento do salário mínimo é em linha com a inflação. Portanto, o senhor não está a dar nada aos portugueses, está a empobrecê-los. Problema também que gostava de lhe suscitar tem a ver com o crescimento e o financiamento da economia. Percebemos que a estratégia deste orçamento tem na base os fundos europeus que Portugal vai receber. Aliás, a própria UTAU chama a atenção para isto, dizendo que a capacidade de financiamento da economia portuguesa é assegurada pelos fundos europeus e, portanto, isto é inequívoco. Não há uma estratégia de crescimento, não há uma estratégia de desenvolvimento para o nosso país. E veio aqui anunciar os grandes investimentos quando o orçamento, quando a execução em 2022 reconhece, o próprio Governo reconhece que investiu menos de 1.000 milhões do que aquilo que estava previsto e em 7 anos de investimento não conseguiu nunca, repito, cumprir as metas a que se propôs. Portanto, esta é uma promessa do investimento para inglês ver. Parece Alice no País das Maravilhas e, portanto, 2023 vai-nos demonstrar isso e também é necessário ver que estimativas é que são estas do crescimento, tendo em conta outras que já foram divulgadas, como a do FMI. Mas o tempo far-nos-á perceber exatamente a evolução desta matéria. E, portanto, eu pergunto-lhe onde está a estratégia de desenvolvimento e crescimento para o país, para lá das medidas avulsas na área fiscal, de um acordo da concertação social negociada à pressa e com uma miríade de promessas que nem sequer faz justiça, devo-lhe dizer, com as empresas que já aumentaram os salários este ano, ao contrário do que o Governo fez, e que não vão ser abrangidas por esta medida no próximo ano. É que há muitas empresas portuguesas que não ficaram à espera do Governo para fazer um aumento salarial.
E portanto, esta questão também lhe coloco, qual é a sua reação a isto? E, por fim, também, da minha parte, na reunião com os partidos, o Sr. Ministro das Finanças disse que, eventualmente, teria uma folga no orçamento. E nós gostávamos de perceber se for necessário tomar medidas adicionais relacionadas com a inflação ou com a crise económica, se existe uma folga no orçamento, de quanto é que é essa folga e como é que reage àquilo que o TAU diz, por exemplo, de 362 milhões de euros relacionados com aumentos da despesa com pessoal, receita, que o Governo não apresenta no orçamento e que estão lá escondidos. Portanto, isto induz a suspeita de suborçamentação que depois, associado ao processo de cativações, tem o resultado que temos conhecido. Isto é uma opção política do Governo. Gostava de saber a sua reação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. O PSD dispõe ainda de 4 minutos e 7 segundos. Sr. Ministro, 3,45. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Carneiro, eu acho que o Sr. Deputado faz mal em desvalorizar a importância do acordo de concertação social. E faz mal porque é um acordo da maior importância para o país, por existir um acordo neste contexto de dificuldade. Os parceiros entendem que o Governo celebrar um acordo para dar estabilidade às famílias e estabilidade aos portugueses. E é na base desse acordo que se definiu o aumento do salário mínimo, que se define o aumento dos salários para o próximo ano no setor privado e que o Governo está a adotar como referencial para a negociação com a administração pública. E por isso, quando o Sr. Deputado adjetiva de estratégia de empobrecimento, o que é a política fundamental que o Governo está a fazer, dando cumprimento a esse acordo, na prática o que o Sr. Deputado está a fazer é atacar esse acordo e desvalorizar esse acordo. Faz mal. Faz mal porque a concertação é um valor em si próprio e é um valor em especial nos momentos que nós vivemos. Segunda questão. Nós temos neste orçamento um programa de apoio ao investimento privado de relevante significado. Eu destaco as medidas de capitalização das empresas, em que de forma decidida nós avançamos para apoiar fiscalmente o robustecimento dos capitais próprios das empresas portuguesas, essencial para o investimento e para reduzirem a sua dependência do financiamento por capital alheio, por capital bancário. Não só pelo apoio também aos regimes fiscais de investimento existentes, pela redução da tributação efetiva em sede de IRC, pelo alargamento do período de dedução de prejuízos fiscais, um conjunto de instrumentos para apoiar as nossas empresas. E relativamente à terceira questão que me coloca, sobre o investimento com fundos comunitários, sim, é esse o nosso compromisso e aliás, esperava que o Sr. Deputado reconhecesse isso mesmo como um elemento positivo deste orçamento e não negativo deste orçamento, visto tantas vezes ter ouvido a crítica oposta feita por essa bancada. Por último, Sr. Deputado, obviamente que eu não referi a palavra folga, nem o podia ter referido, porque o orçamento é feito com rigor, com prudência, relativamente como têm que ser desenhados os orçamentos, mas com rigor. Eu referi foi uma coisa diferente. O que eu referi é o seguinte, é que nós definimos um déficit de 0,9, mas assumimos que se por alguma razão houver algum desenvolvimento externo que nos imponha um andamento da economia diferente daquele que nós esperamos, isto é, se tivermos um cenário mais agravado, que o Governo não prosseguirá uma política de redução do déficit a todo o custo e usará as margens que a política anticíclica define e aponta como correspondentes à boa política orçamental. Sabe porque é que o Sr. Deputado se confundiu? O Sr. Deputado confundiu-se pela razão muito simples, é que esta é de facto uma opção política muito diferente do que aquela que o PSD teve da última vez que esteve no Governo. É que políticas pró-cíclicas, de quando há abrandamentos ou quando há recessões, prosseguir numa estratégia de redução do déficit orçamental acelerada, esse sim seria um erro de política grave, que nós não vamos cometer. Não há folga, não, há utilização inteligente da política orçamental, porque podemos, em tempo, fazer a consolidação necessária para a poder usar em momentos de maior dificuldade. Muito obrigado.